Olha, vamos mergulhar numa ideia que é, no mínimo, perturbadora. E se o mundo que a gente percebe com os nossos sentidos não for de verdade o mundo real? E se tudo for só uma tradução? Uma interface bem simplificada que não está aqui para nos mostrar a verdade, mas só para nos manter vivos? A realidade como a gente conhece está prestes a ser totalmente desconstruída. Sabe, desde criança a gente aprende a confiar no que vê, no que ouve. Mas e se os nossos olhos e os nossos ouvidos estiverem contando só um pedaço da história? Uma versão assim bem editada? Vamos descobrir juntos como essa realidade que a gente acha que é tão certa pode ser, na verdade, a maior de todas as ilusões. E esta grande ilusão, sabe por onde ela começa? Com uma coisa que a gente vê todo santo dia. Algo que parece super simples e direto. As cores. Especialmente as cores da natureza, que parecem tão verdadeiras, né? Pois é, a gente vai ver que, na natureza, as cores talvez sejam as maiores mentirosas de todas. Vamos começar com uma coisa simples, lá na cozinha. Pensa na laranja. Por que ela tem esse nome? Por causa da cor, óbvio, certo? Errado. É exatamente o contrário. Por muito, muito tempo, a cor laranja nem existia no vocabulário. Era só vermelho amarelado. Foi a fruta que chegou primeiro e deu o nome para a cor, e não o contrário. Que doideira, né? E a ilusão não para por aí, não. Sabe aquela cor laranja super vibrante que a gente logo pensa, nossa, que fruta doce e suculenta? Então, é um sinal, sim, mas não do que a gente imagina. Em lugares quentes, como aqui no Brasil, uma laranjinha madurinha, docinha, é completamente verde. Ela só fica laranja quando passa frio. A cor é uma reação de estresse ao clima, não um sinal de que ela tá boa para comer. E isso leva a gente para um ponto que é fascinante. A gente basicamente força a natureza a se encaixar na nossa ilusão. Como as laranjas maduras daqui continuam verdes, o que a indústria faz? Dá um banho de gás etileno nelas, só para elas ficarem com aquela cor que a gente espera ver no mercado. É isso mesmo, a gente literalmente pinta a fruta para ela combinar com a nossa ideia de realidade. E já que a gente está falando de verde, o mundo vegetal inteiro é um paradoxo gigantesco. Pensa comigo, as plantas precisam de luz para viver, certo? Mas a cor que a gente mais vê na natureza, o verde, é justamente a parte da luz que elas dispensam. Elas absorvem o azul, o vermelho, e literalmente jogam fora o verde. O que a gente vê como uma floresta verdinha, exuberante, é na verdade a sobra da luz que as plantas não quiseram. Ok, agora vamos sair um pouco da Terra e olhar para cima, para a fonte de toda essa cor, a própria luz. E é aqui que as ilusões ficam ainda maiores, mais fundamentais, pintando o nosso céu e o nosso mar com cores que, bom, não são bem o que parecem ser. Sabe aquela historinha de que o céu é azul porque reflete o mar? Então, pode esquecer. A verdade é um pouquinho mais complexa. É pura física. Quando a luz do Sol entra na nossa atmosfera, a luz azul que tem ondas mais curtinhas se espalha para tudo que é lado por causa das moléculas do ar. É tipo um jogo de pinball no espaço. O que o nosso cérebro faz? Ele junta todos esses pontinhos de luz azul espalhados e interpreta como essa cúpula azul perfeita que a gente vê. Mas se prepara, porque agora vem a parte mais maluca. O céu, tecnicamente, deveria ser violeta. A luz violeta tem ondas ainda mais curtas, então ela se espalha mais ainda que a azul. Qual é o problema? Os nossos olhos simplesmente não são muito bons em enxergar violeta. Então o nosso cérebro, agindo como um bom editor de vídeo, simplesmente corta essa informação e entrega uma versão simplificada. É azul. De novo, a realidade que a gente vê é uma versão editada, não a original. E só para mostrar como a nossa realidade é uma coisa bem local, basta a gente olhar para o nosso vizinho, Marte. Lá, por causa da poeira na atmosfera, a lógica é totalmente invertida. O céu durante o dia é meio rosado e o pôr do sol é azul. É o oposto certinho do que acontece aqui na Terra. Agora, vamos mergulhar fundo no oceano, porque lá a ilusão fica ainda mais bizarra. A água funciona como um filtro de luz natural, e a primeira cor que ela engole é o vermelho. Imagina a consequência disso. A só 10 metros de profundidade, se alguém se cortar, o sangue não vai parecer vermelho. Ele vai parecer verde escuro, quase preto. A cor vermelha, do jeito que a gente conhece, simplesmente some naquele ambiente. Isso me lembra de um truque de luz que está com a gente o tempo todo. Olha para o seu braço. Por que as veias parecem azuis? Não, o sangue não é azul, ele é sempre vermelho. O truque todo acontece na nossa pele. A luz vermelha consegue entrar mais fundo e é absorvida. Já a luz azul bate na superfície e volta. O que a gente vê, então, não é a cor da veia. É a luz azul que sobrou nessa história e conseguiu escapar para chegar nos nossos olhos. Beleza, a gente já falou de cores, já falou de luz. Agora vamos analisar as formas
do nosso mundo e a própria matéria. E aqui a gente descobre que a realidade é construída com base em economia e que até os objetos que parecem mais sólidos são, de um jeito meio estranho, fantasmas. E o princípio por trás de tudo isso é surpreendentemente simples, na verdade. A natureza é eficiente. Ela está sempre buscando a solução mais fácil, aquela que gasta o mínimo de energia. E essa preguiça cósmica, digamos assim, é o que molda absolutamente tudo ao nosso redor. E qual é a forma que a natureza mais gosta quando ela quer economizar energia? A esfera. É a forma mais perfeita, mais eficiente do universo, porque ela distribui a força por igual em todas as direções. É por isso que planetas, estrelas e até as gotinhas de chuva são redondas. É a forma do menor esforço. É como a matéria fica quando está de boa, relaxada. Até uma coisa que parece super comum, tipo a neve branca, é pura ilusão de ótica. Peraí, a água é transparente, o gelo é transparente. Então de onde vem o branco? É que a neve, na verdade, é um amontoado de incontáveis cristais de gelo, bem pequenininhos, e cada um deles funciona como um mini espelho. A luz bate ali, reflete para tudo que é lado, e o que chega no nosso olho é a soma de todas as cores de uma vez só. E a soma de todas as cores é o branco. Agora, se segura aí, porque a gente vai falar de uma cor que simplesmente não existe no mundo físico. A cor rosa. Pensa no arco-íris. Tem vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Cadê o rosa? Pois é, não tá lá. O rosa é uma pura invenção do nosso cérebro. É o que ele enxerga quando detecta luz vermelha e luz violeta ao mesmo tempo, que, aliás, estão em pontas opostas do espectro. O cérebro, para preencher esse vazio, cria uma cor que não tem sua própria frequência de luz. O rosa é, literalmente, uma cor fantasma. Olha, até as sombras enganam a gente. A gente pensa nelas como sendo pretas, né? Apenas a falta de luz. Mas faz um teste. Da próxima vez que tiver um dia de sol forte, olha com atenção para uma sombra no chão. Ela não é preta, ela é meio azulada. Por quê? Porque aquele pedaço não está no escuro total. Ele está sendo iluminado pela luz azul que vem espalhada de todo o céu. E para a gente ir finalizando, vamos para as ilusões mais profundas de todas, aquelas que mexem com a nossa ideia de som e até do próprio tempo. O que é o silêncio de verdade? E será que a gente consegue em algum momento experimentar o agora? O que acontece se alguém entrar num lugar que é 100% silencioso? A pessoa começa a ouvir um zumbido, mas esse som não vem de fora, é o cérebro dela. Ele odeia não ter estímulo, então ele aumenta o volume do que está acontecendo dentro do corpo. O que a gente ouve, na verdade, é a nossa própria biologia funcionando, o sangue correndo nas veias, o barulhinho do sistema nervoso. O silêncio absoluto, pelo visto, não existe para quem está vivo. E o exemplo perfeito disso é a sala mais silenciosa do mundo, que fica lá na Microsoft. O silêncio lá é tão, mas tão profundo que o som do próprio corpo fica ensurdecedor. Ninguém aguenta ficar lá dentro por mais de 45 minutos. Depois desse tempo, as pessoas dizem que começam a ouvir os próprios olhos se mexendo, os ossos estalando e, no fim, começam a ter alucinações. Nosso cérebro simplesmente não foi projetado para o vazio absoluto. E tudo isso nos leva para a ilusão final, e talvez a mais profunda de todas, a ilusão do agora. Como a luz tem uma velocidade que não é infinita, tudo que a gente vê já aconteceu. A pessoa bem na nossa frente, a gente a vê com um atraso minúsculo de nanosegundos. A Lua, a gente vê como ela era há 1 segundo. O Sol, como ele era 8 minutos atrás. E as estrelas que a gente admira no céu, muitas delas talvez nem existam mais. A gente está olhando para fantasmas de luz, para ecos de um passado de milhares, às vezes milhões de anos. Então, no fim das contas, qual é a conclusão? A realidade que a gente percebe não é a realidade de verdade, crua. É uma tradução. É uma interface de usuário super simplificada que o nosso cérebro levou milênios para construir. Pensa na área de trabalho do computador. Tem ícones bonitinhos que escondem todo aquele código complexo por trás. É a mesma coisa. Essa nossa interface não foi feita para mostrar a verdade do universo. Ela foi projetada com um único objetivo: nos ajudar a sobreviver. E isso tudo deixa a gente com uma última pergunta, uma para a qual talvez não exista resposta fácil. Se tudo que a gente vê, tudo que a gente sente é só um eco do que já passou, desde a estrela mais longe até a pessoa mais perto, então o que é de fato o agora? E será que a gente, um dia, vai conseguir experimentar ele de verdade?